E hoje é dia da Patrulha do Consumidor, que traz uma polêmica envolvendo os shows da banda irlandesa U2. O grupo vai fazer 4 apresentações em São Paulo, entre os dias 19 e 25 de outubro. E a venda dos ingressos está sendo investigada pelo Ministério da Justiça. Existe a suspeita de que os bilhetes foram oferecidos pela internet e em ponto de venda, mas eles não estariam disponíveis. Celso Russomano, junto com o repórter Carlos Cavalcante, conversaram com os consumidores que se sentiram, claro, prejudicados. Vamos ver. Como a Patrulha do Consumidor não para, nós viemos até São Caetano do Sul, que fica na Grande São Paulo. Nós estamos aqui para mostrar a insatisfação do Marcelo Ramos, que tentou comprar 2 ingressos para cadeirantes no site da Ticket for Fun. Inclusive o notebook está diante dele. Você fez várias tentativas e até agora não conseguiu comprar esses ingressos. Não consegui. Falou que já está tudo esgotado. Eu achei muito rápido se esgotar, principalmente no meu setor, que sou cadeirante. O Marcelo é muito amigo da deputada federal Mara Gabrilli, que também não conseguiu os ingressos para poder assistir o show do U2. Ou seja, uma quinta, um sábado e um domingo no Morumbi, em São Paulo. Você nessa expectativa, tudo pronto, já tinha se organizado, voltou do exterior para assistir o show, e aí, decepção. Com certeza, decepção. Eu ouvi lá que ia ter show do U2, fica baixo. Quando eu chegar no Brasil, eu compro. Cheguei no Brasil, não vou comprar nada, não vou no show, sabe? Eu fiquei indignado. O Celso Russomano também conversou com um consumidor que não conseguiu comprar ingressos para o show da banda U2 em São Paulo. O Bertrand, que mora em Campinas, no interior paulista, tentou várias vezes adquirir os bilhetes de entrada pela internet e em um ponto de venda, mas todas as tentativas foram frustradas. O Celso ligou para a empresa responsável pela venda dos ingressos e conversou com o assessor de imprensa. Oi, Vitor, é o Celso Russomano, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Ô, Vitor, nós estamos aqui com o Bertrand. Ele tentou de todas as formas adquirir o ingresso para o U2. Então ele se dirigiu como mandava a regra, né? Na verdade, o regramento, né, da compra dos ingressos, ele se dirigiu à FENAC. Na FENAC, ele foi um dia com cartão, era Orocar Empresarial. Orocar empresarial. Não podia comprar nos primeiros dias por conta de só serem vendidos ingressos para outros tipos de cartão, inclusive Infinity. Bom, então ele voltou no dia em que aquele cartão poderia ser usado. Voltou com o cartão e com dinheiro na mão para poder fazer a compra. O cartão dele foi recusado sem motivo nenhum e quando ele voltou... Quantas vezes você foi lá? 5 vezes. 5 vezes. Ele foi, voltou na tentativa de comprar. Na última vez, ele chegou às 6 e pouco da manhã, atenderam 12 pessoas na FENAC de Campinas e depois disseram que não tinha mais ingressos. Bom, a minha pergunta aqui é a seguinte. Primeiro, esse é um evento público, né? Aberto para o público, correto? Celso, só uma questão mesmo. No caso, esse show, ele não era da Time for Fun. Ele era da Movie Concert. O que acontece é que a Tickets for Fun foi quem acabou comercializando os ingressos. Então, qualquer tipo de questionamento que você me fizer agora, eu não tenho a resposta para você de bate-pronto, porque eu vou precisar entender o cenário que está me passando e eu vou ter que conversar aqui dentro para ver se alguém que sabe ter um retorno para mim disso, entendeu? Bom, vamos lá. Eu vou te fazer os questionamentos. Em primeiro lugar, esse é um evento que foi divulgado publicamente. Se o evento foi divulgado publicamente, a venda só com cartão de crédito do Banco do Brasil é uma prática abusiva, fere o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Inclusive porque a legislação brasileira é muito clara. Quem apronta o pagamento quer comprar, isso está no Código de Defesa do Consumidor, na Lei 8.137, é obrigado a vender. E não pode recusar a venda sob pena de estar cometendo crime. Não, sim, é que acontece que, se eu não me engano, nesse show, antes teve um período que foi venda para fã-clube, e depois teve essa pré-venda para clientes locais, se eu não me engano, e depois foi a venda para público geral. Mas para público geral não sobrou nada. Não sobrou nem para quem tinha cartão Orocar, pessoa jurídica. Dizer, não, na verdade não sobrou nada para ninguém. O problema todo não é esse, o problema todo é que ninguém pode recusar dinheiro no país. A moeda brasileira tem que ser aceita. Quando ele estava com o cartão na mão lá, né,
tentando comprar o ingresso e a FENAC se negou a aceitar dinheiro, estava praticando crime. Celso, a única coisa que eu vou te pedir, se você puder me ajudar nisso, para eu poder verificar isso para você, eu só preciso que, se possível, você me envie só um e-mail, só pontuando isso. Tá, agora deixa eu só te fazer uma consideração. Nós entramos na internet, tem ingresso que foi comprado na FENAC para ser vendido a R$ 1.750. Depois eu tenho R$ 2.000 o ingresso de pista que custava R$ 600. Depois eu tenho uma outra pessoa vendendo por R$ 1.500. Como se não bastasse isso, tem outro vendendo por R$ 4.999. E finalmente, esse que é o preço mais absurdo de todos, tem na pista também, no mesmo local que ele queria adquirir por R$ 600, a R$ 18.500. Quer dizer, olha as práticas. O que a gente vê aí, infelizmente, é que várias pessoas compraram quantidades grandes de ingressos, né? A FENAC não fez controle nenhum, não sei se a empresa, a Ticket4, fez controle de quantas pessoas estavam comprando e onde estavam comprando. Então nós temos aí atravessadores, pessoas que estão no meio dessa história toda, vendendo ingressos a preços abusivos porque conseguiram comprar. Aí eu fico até desconfiado que funcionários das empresas que estavam vendendo esses ingressos, né, separaram ingressos para eles, compraram os ingressos na mão de terceiros para não vender para quem queria assistir o show, para entrar no mercado negro, né, praticando crime, inclusive de estelionato, e vendendo esses ingressos a qualquer preço. Quer dizer, se eu quiser comprar um ingresso agora e tiver R$ 18.000, eu posso comprar. Agora, se eu quiser comprar da empresa, a empresa não tem para vender. Como é que uma empresa age dessa forma, fere a legislação brasileira e deixa as pessoas que já são clientes de vocês? Para se ter uma ideia, você foi em quantos shows dele? Mais de 20 seguramente. Paul McCartney, Avril Lavigne, Madonna, Bon Jovi, Kiss, Europe, Evanescence, Rolling Stones e o próprio U2. Comprei ingresso pro show do Bon Jovi e deixei R$ 150 de taxa para a FENAC. O ingresso custou R$ 930. Além disso, você pagou 150 de taxa? 780 do ingresso, mais 150 de taxa. Que taxa é essa? 20% do valor. Isso é uma prática abusiva, você está sabendo disso? Taxa de conveniência, isso, existe ela. E aí, no ponto da bilheteria oficial, não se tem essa taxa. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Te tira uma nota dessa taxa? Uma nota de prestação de serviço? Não, só o ingresso. Então, aí existe crime de sonegação. E o ingresso estava com qual valor? 780, embaixo a taxa de 150. Pois é, mas aí nós precisamos ver isso daí, porque esse tipo de taxa requer uma prestação de serviço e a não emissão de nota fiscal é crime. Celso, o que eu vou precisar, como eu te disse, eu preciso só que você me mande um e-mail pontuando todos esses questionamentos, por favor. Eu vou te mandar um e-mail agora, aqui da Record, e em quanto tempo você me dá esse retorno? Se eu tiver a resposta, eu te aviso. Tá ok, muito obrigado, viu? Um abraço. Um abraço. Bom, vocês estão vendo aí, olha a dificuldade, olha a prática. A prática fere a legislação em vigor brasileira. Não pode se agir dessa forma. Pois é, e você vai saber como ficou a investigação desta denúncia por fraude na venda dos ingressos nos espetáculos e no show do U2 com a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, a doutora Ana Carolina, que já está com a gente lá em Belo Horizonte e vai falar a respeito disso já já. Nós voltamos logo depois do intervalo comercial. De volta com Hoje em Dia, aqui no estúdio Patrulha do Consumidor, que hoje trouxe um caso sobre suspeita de irregularidades nas vendas dos tickets para os shows que acontecem agora em outubro aqui na cidade de São Paulo, da banda U2. Mostramos antes do intervalo 2 consumidores insatisfeitos. Esses 2 consumidores são exemplos de muitos outros também insatisfeitos com o mesmo problema. Por isso, a Patrulha do Consumidor entrou nesse caso. E agora nós vamos conversar com o repórter Gabriel Rodrigues, que está em Belo Horizonte, com a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Ana Carolina Caram. Ela está comandando a investigação sobre a venda dos ingressos para o show da banda U2. Bom dia, Gabriel. Como está a investigação?
Oi, Ana, bom dia para vocês aí no estúdio, para todos que nos acompanham. Eu vou repassar essa pergunta para a Ana Carolina, mas primeiro a gente vai querer começar entendendo o seguinte: o que diz a lei, Ana, em relação à venda desses ingressos e principalmente a colocação da venda apenas pelos cartões de crédito? O que acontece? Existe uma legislação federal, né, um decreto, que ele diz que 40% de todos os ingressos que forem de show, cinema, teatro, deve ser direcionado a um público de pessoas com deficiência, acompanhante dessa pessoa com deficiência, estudante, pessoa de baixa renda e pessoas idosas. Então, 40% desses ingressos eles devem ser obrigatoriamente repassados a esse público. Como isso supostamente não aconteceu, o Ministério entrou no caso. Como é que estão as investigações em relação a isso? Exatamente. Por meio de denúncias dos consumidores, o Ministério da Justiça, por meio do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, instaurou uma investigação preliminar para verificar se houve algum tipo de irregularidade em decorrência da venda desses ingressos. Por exemplo, se o consumidor foi informado da quantidade de ingressos que estava sendo colocada à venda, qual era a quantidade que já havia sido vendido no momento em que o consumidor, que se enquadre, né, nessas situações que eu citei anteriormente, já foram vendidos, para que não haja nenhum tipo de abusividade por parte desses fornecedores. Estabelecer exclusividade na venda pelo cartão também não é permitido pela lei? Não, não é permitido pela lei de forma nenhuma, muito pelo contrário. A legislação brasileira, ela prioriza a venda em espécie, em dinheiro. Então, se o consumidor, como foi, né, mostrado no caso, chegou no estabelecimento comercial ou foi realizar uma compra por meio da internet, tentando comprar aquele produto, aquele ingresso, por meio de dinheiro, e não conseguiu, isso é considerado uma prática abusiva e é um crime na relação de consumo. Tá certo, Ana. Muito obrigado pelas informações. Ana, nós voltamos ao estúdio aí com você. Muito obrigada, Gabriel. Gabriel, seguinte, tem algumas coisas que eu quero as considerações da doutora Ana Carolina. Primeiro, na hora que foi feita a venda desses ingressos, foi cobrada uma taxa. Né? Os pontos de venda cobravam uma taxa. Taxa essa caríssima, diga-se de passagem. É uma prestação de serviço e, para tanto, deveria ter sido emitida uma nota fiscal. Como não foi emitida nota fiscal ou documento equivalente relativo à prestação de serviço, isso caracteriza um crime contra a ordem tributária, Lei 8.137. Né? A doutora Ana Carolina, no processo que será instaurado, se a Ticket for Fun não provar que cumpriu o decreto como estabelece a legislação em vigor, quais as providências que ela vai tomar? Ela está nos ouvindo, Celso. Como é que funciona, Ana? Celso, o que acontece? Primeiro, eu queria parabenizá-lo, né, pelo serviço prestado à sociedade brasileira e dizer que, se a gente conseguir verificar aí alguma irregularidade nessa investigação preliminar, que a gente está em fase de instauração e instrução do processo administrativo, a gente vai aí abrir o processo administrativo e vai aplicar, né, as sanções cabíveis se a gente detectar realmente essa irregularidade. O que eu posso falar sobre essa taxa cobrada? Essa taxa é o que mais me assusta, Celso. Essa taxa de conveniência, quando ela é feita, quando o consumidor vai ao estabelecimento comercial, a gente entende ela como uma prática que não pode prevalecer. Por quê? Porque ela não é uma taxa de conveniência, né? O consumidor ele tem que se deslocar e ir ao estabelecimento para realizar essa compra. Então, essa prática aí, para mim, é uma prática abusiva, ela não pode prevalecer. Se não for uma taxa de conveniência, for uma taxa aí, terceira, né, de algum tipo de venda do ingresso, eu tenho que analisar, a gente tem que ver o que está acontecendo e se ela não for informada ao fisco, aí sim a gente tem que tomar outras medidas mais drásticas. Tá certo, muito obrigado. Só lembrando que, de acordo com a Ana, quem se sentir lesado em uma história desse tipo deve procurar aí os órgãos de defesa do consumidor. Celso, Ana, é com vocês. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Ana. E eu quero agora saber do Celso Russomano. Temos aí 2 consumidores que nos procuraram, mostramos antes do intervalo. O que vai ser feito por eles, Celso? Bom, em primeiro lugar, a prática abusiva existe, está caracterizado, crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Então, se eles não conseguirem comprar os ingressos, nós ficamos sabendo agora que a Ticket for Fun colocou mais um show para tentar atender as necessidades, considerando que, pelo que nós levantamos, entre as reclamações que nós temos da empresa, nenhuma foi atendida, então eles têm que atender nesse show. Parece que com a pressão que nós fizemos, eles vão fazer um novo show e vão vender para essas pessoas sem essas práticas consideradas abusivas. Se essas pessoas que fizeram reclamação para a gente, não só os 2, mas os outros que procuraram a Patrulha do Consumidor, que não vieram aqui no programa, nós vamos tomar as devidas providências na forma da lei. Lembrando o seguinte, que aí nós vamos provocar o Ministério Público
por crime contra o Código de Defesa do Consumidor, crime contra a ordem tributária e vamos provocar também na polícia a instauração de inquérito policial. Fora isso, o DPDC, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, já está tomando as providências na esfera administrativa e, se for o caso, a empresa será autuada, multada. A multa vai de 200 UFIR a 3 milhões de UFIR, o que chegaria a quase 7 milhões de reais se for a multa máxima, tá bom? Tá ótimo. E a gente vai continuar acompanhando esse caso de perto. Celso, muito obrigada. Até a semana que vem na próxima Patrulha do Consumidor. Até a semana que vem.